Então, lembrando dos combinados, ouvir direitinho a explicação, ouvir direitinho aí quais são as páginas e sempre estar observando aí a bússola que foi enviada desde sexta-feira. Então, nós temos aí a bússola no grupo, nós temos aí, já temos a bússola com tudo que vai acontecer durante essa semana. Então, já tem nela as páginas, tem o tempo que vai ser realizada as atividades. E qualquer dúvida, você pode estar mandando a mensagem para ter a Adriana aí no WhatsApp e ela vai estar lhe respondendo. Vai estar tirando aí sua dúvida, não dando a resposta, mas tirando a dúvida. Quando tiver faltando 10, 5 minutinhos, sempre eu aviso a vocês. Então, não precisa. Que hora a gente volta? A gente pode voltar agora? A gente vai voltar a que horas? Eu sempre aviso. Então, de acordo com o horário que eu encerro aqui no meu computador, eu vou estar voltando e vou estar indicando a hora para vocês aí, para vocês estarem voltando, tá? Então, deixe o grupo aí só para perguntas relacionadas à atividade ou alguma informação passada pela coordenação. Nada de ficar conversando, mantenha o foco para você fazer sua atividade. No final da aula é enviado os links e você pode estar revendo, estar assistindo aí em casa na parte da tarde, certo? E vamos lá para a nossa explicação da atividade. Então, a atividade na página, começa aí na página 58. Eita, quando não aumenta de menos, aumenta demais. Então, nós temos aqui medidas de comprimento. Metro, centímetro e milímetro. Lembrando aí, nós temos a nossa régua. E entre, por exemplo, o 0 e o 1, nós temos aí 1 centímetro. E entre eles, nós temos 1 milímetro. Então, são essas unidades pequenininhas, aí vamos dizer, esses tracinhos pequenos que nós temos aí na régua, vamos falar no popular, eles são os milímetros que vocês podem estar usando para fazer as suas atividades. Preste atenção, ó. Pedro é mestre de obras e em seu trabalho faz muitas medições. Observe e complete. Essa madeira tem 120 centímetros de comprimento, mas preciso de uma que tem exatamente 1 metro. Então, eu vou cortar. Quantos centímetros ele vai cortar dela? Nós sabemos que 1 metro ele é 100 centímetros, são 100 centímetros. Então, aqui ele tem 120 centímetros, então ele precisa só de 1 metro. No caso, ele precisa de 100 centímetros. Então, ele vai precisar cortar quantos centímetros desta régua? No outro quadro, nós temos aqui, ó. Esta argamassa tem 8 milímetros de espessura. Precisa aumentar 2 milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O metro, o centímetro e o milímetro, eles são unidades usadas para medir comprimentos. O metro corresponde a quantos centímetros? E 1 centímetro, ele corresponde a quantos milímetros? Essa resposta está aí no livro de vocês. Ele está mostrando aí essa resposta. Então, indicamos 1 metro por 1 m, 1 centímetro por 1 cm e 1 milímetro por 1 mm. 10 centímetros equivale a 1 metro e 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Em seguida, na atividade número 1, você vai escrever o nome de um objeto cujo comprimento meça aproximadamente cada um dos valores a seguir. Então, essas respostas são pessoais. Para isso, você vai estar fazendo estimativas para escolher os objetos. Então, 2 metros, o que é que você acha que tem aí 2 metros? 15 centímetros, 1 metro e 20 centímetros e 4 metros. Você esteja fazendo as estimativas aproximadamente aí para escolher os objetos, tá bom? Na página 58, você vai utilizar aí sua régua. Você vai precisar dela também. Vem, meu anjo. E você vai observar as figuras e escrever a medida de comprimento de cada um. Então, quantos centímetros, metros ou milímetros nós temos aqui dessa lapiseira? Será que é em metros? Será que é em centímetros? Ou será que nós temos milímetros aqui?
Nós temos do clipe e nós temos aqui da borracha. Então, você vai colocar quantos milímetros, ou quantos centímetros, ou quantos metros tem. Como nós já sabemos que metros são aí 100 centímetros, aqui nós não temos 100 centímetros. Então, nós teremos aqui milímetros e centímetros, tá? No número 3, você vai usar a sua régua e vai medir o comprimento de cada figura aí no seu livro. E você vai dizer quantos milímetros ou quantos centímetros tem o parafuso e quantos centímetros ou quantos milímetros temos aqui na rosca, popularmente chamado na porca do parafuso. No número 4, você vai ler as falas e descobrir a altura de Carla. Eu tenho 15 centímetros mais do que Lúcia. Eu sou 12 centímetros mais baixa do que Carla. A Tatiana tem 1,70 m de altura. Então, se Tatiana tem 1,70 m de altura e ela tem 15 centímetros a mais do que Lúcia, você vai fazer aí seu cálculo para saber a altura de Carla. No número 5, você vai responder essas seguintes questões. Em que situação a diferença de 1 centímetro em uma medida de comprimento pode ser importante? Então, é importante você sempre saber aí as medidas para que nem fique a mais nem a menos, né? Que eu falei. Então, você vai falar aí em que situação de 1 centímetro em uma medida de comprimento pode ser importante e em que situação de diferença de 1 metro em uma medida de comprimento pode não ser importante, tá? Na página 60, nós temos aqui, deixa eu tirar esse copo d'água, senão o rapaz derrama. Nós temos aqui, onde está falando do quilômetro e do metro. Tá? Faltam 50 metros para Vladimir completar a corrida de 1 quilômetro. Observe e complete as lacunas. Ao final da corrida, Vladimir terá percorrido quantos metros ou 1 quilômetro? E 1 quilômetro ele corresponde a 1.000 metros. Deixa eu... Então, na correção da atividade, na página 58, onde você viu que o pedreiro ele é mestre de obras, Pedro é mestre de obras, e você iria completar com as informações, observar e completar. Essa madeira tem 120 centímetros de comprimento, mas preciso de uma que tenha exatamente 1 metro. Então, ele iria cortar 20 centímetros. Se a gente sabe que 1 metro são 100 centímetros, então 120 centímetros, aí tem 1,20 m. E ele precisava só de 1 metro, então ele cortou os 20 centímetros. O metro, o centímetro e o milímetro são unidades usadas para medir comprimentos. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 centímetro ele corresponde a 10 milímetros, tá? Na atividade 1, você estaria escrevendo o nome de objetos cujo comprimento medisse aproximadamente cada um dos valores. Não era para dizer 2 metros, quantos quilômetros, não, porque não dá nem 1 quilômetro, 2 metros. E para dar 1 quilômetro tem que ser 1.000 metros. Então, 2 metros, mais ou menos. A altura da casa, certo? Deixa eu ver outra coisa assim, como uma geladeira duplex, certo? Mais ou menos, é um exemplo. Então, de 15 centímetros, o controle da televisão, mais ou menos o lápis de escrever, eu não vi se tinha 1,20 m. Então, você iria dizer o que era que tinha, qual o nome do objeto que tinha mais ou menos aproximadamente essas medidas. 4 metros. Aí teve gente que colocou 1 quilômetro. Não, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, tem muitos metros aí ainda para poder formar 1 quilômetro, esses 4 metros. Então, reveja quem errou aqui, reveja
e esteja respondendo e mandando para mim de novo. Na página 59, ele pedia para você observar as figuras e observar a medida do comprimento de cada uma. Então, aí você iria estar usando sua régua, tá? E a lapiseira, ela tem 25 milímetros, ou 2 centímetros e 5 milímetros. O clipe, ele tem 30 milímetros, ou 3 centímetros. Aqui, tá? Você iria estar medindo. A borracha, ela tem 38 milímetros, ou 3 centímetros e 8 milímetros. Usando uma régua, você iria medir o comprimento de cada figura. Então, o parafuso e a popular, aí, porca do parafuso, ou rosca. Então, na letra A, o parafuso é aquele que tem 30 milímetros ou 30 centímetros, que no caso são 30 mm ou 3 cm. Na letra B, nós temos aqui 20 milímetros ou 2 centímetros, 20 mm ou 2 cm. No número 4, você iria ler as falas e descobrir a altura de Carla. Tatiana disse que tem 15 centímetros, ela é 15 centímetros a mais da altura de Lúcia. E Lúcia disse que tem 12 centímetros a menos do que Carla. E Tatiana, ela disse que tem 1,70 m de altura. Então, a altura de Carla, diz que Tatiana tem 1,70 m de altura. Então, se Tatiana tem 1,70 m de altura, para poder você saber a altura de Lúcia, você iria tirar 15 centímetros, não, colocar 15 centímetros, desculpa, aqui na diferença de Lúcia. Ai, minha gente, diminuir. Você iria diminuir 15 centímetros de 1,70 para poder saber qual é a altura de Lúcia. E você iria colocar 12 centímetros a mais para poder saber a altura de Carla. Então, a altura de Carla é 1,67 m, 167 centímetros, ou 1,67 m. No número 5, você iria responder as questões. Em que situação a diferença de 1 centímetro em uma medida de comprimento pode ser importante? Um exemplo, na escolha de um parafuso ou no ajuste de uma peça de roupa. Então, vai fazer diferença aí 1 centímetro, porque ele tanto pode ficar folgado na peça de roupa, como ele pode ficar apertado. Então, 1 centímetro ele vai fazer a diferença sim, aí se for no caso da roupa. Do parafuso, ele pode ficar com a cabeça de fora, então ele vai ficar faltando ali espaço para ele estar preenchendo o local. Em que situação a diferença de 1 metro em uma medida de comprimento pode não ser importante? Por exemplo, nas estimativas entre aí duas cidades, a distância aí entre duas cidades pode não estar tendo essa diferença. Na página 60, aumenta, dá o zoom, gatinho. Na página 60, que fala quilômetro e metro, faltam 50 metros para Vladimir completar a corrida de 1 quilômetro. Observe e complete as lacunas. Ao final da corrida, Vladimir terá percorrido 1.000 metros ou 1 quilômetro. Ele aqui está na placa de 950 metros e faltam 50 metros para ele completar a corrida, então ele vai completar aí a corrida com 1.000 metros ou 1 quilômetro. Na atividade, pedia para você fazer a estimativa da distância em cada caso. A distância de sua casa até a escola em que estuda é maior ou menor que 1 quilômetro. Se você mora em outro bairro, aí, principalmente, você vai ter mais de 1 quilômetro para poder chegar na escola. Se você mora na rua por trás, não vai ter tanto assim 1 quilômetro, né? Ser mais perto. E número 2, escreva o nome de 2 lugares aos quais você costuma ir, que fica a uma distância de mais de 1 quilômetro de sua casa. Eu vou dar um exemplo de uma colega, o Espetinho,
do Pelé, quando ela vai comer a carninha gostosa. Quando vocês vão para a Avenida 29, se vocês morar aqui pelo Paulo Spaca, pela Coab, pela Nova Santa Cruz, pelo Dona Lica. Então, se você for lá para o centro, você vai andar mais de 1 quilômetro, tá? E no número 2, Francisco caminha todos os dias em volta de um parque retangular, conforme representado abaixo. Se em uma manhã ele deu uma volta completa em torno do parque, a distância percorrida foi maior ou menor do que 1 quilômetro? Ela foi maior. Porque nós temos aqui 1.600 metros, é a distância maior que 1.000 metros. Então, 600 com 600, nós já temos aqui 1.200, com 400, 1.600. 200 daqui, com 200 aqui dá 400. 600 com 600 vai dar 1.200. Então, quando você somar 1.200 com 400 metros, ele vai dar 1.600. Então, ele vai percorrer mais de 1 quilômetro. E página 61. Você iria ler as falas e descobrir quem percorreu maior distância. Então, Marlene, ela percorreu 1.000 quilômetros. Então, 1.000 quilômetros são 500 metros. Faltaram 400 metros para completar 1 quilômetro. Então, se faltou 400 metros, e sabemos que 1 quilômetro aí são 1.000 metros, então ele percorreu 600 metros. Eu andei 700 metros por uma estrada. Então, Pedro andou aí 700 metros, José 600 metros e Marlene 500 metros. Quem percorreu a maior distância foi Pedro. No número 4, tem aqui a conversa entre Bianca e Alexandre. Bianca disse que percorreu 1 quilômetro 450 metros e fez uma parada para descansar. E depois ela andou 2 quilômetros 330 metros. Já Alexandre disse que andou 3 quilômetros e 860 metros. Qual deles percorreu a maior distância foi Alexandre. Pois quando você pegar aí 1 quilômetro 450 mais 2 quilômetros 330 vai dar 3 quilômetros 780 metros, que foi o que Bianca percorreu. Alexandre percorreu 3 quilômetros e 860. A diferença aí de, vamos ver aqui, 3.860. Uma diferença aí de 80 centímetros, ou de 80 metros. Quantos metros um deles andou a mais do que o outro? 80 metros. Alexandre andou 80 metros a mais do que Bianca. E no número 5, a cada salto por um canguru, ele percorre pouco mais de 2 metros em uma linha reta. Se ele continuar saltando em frente sem sair dessa linha, quantos saltos serão necessários para que ele fique em uma distância de 1 quilômetro? Então, se em um pulo ele salta aí 2 metros, então para ficar aí na distância de 1 quilômetro, ele vai ter menos de 500 saltos. Se ele for para mais de 500 saltos, ele vai para muito mais aí do que 2 metros, tá? Então, a distância aqui é de menos de 500 metros, para ele poder atingir 1 quilômetro do ponto de partida.